Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Dando sequência ao nosso estudo de classificação das funções, então a gente vai falar agora da função injetora, função injetiva. Então a função injetora é o seguinte, olha só que bonito. Vamos começar aqui com o desenho, daí eu coloco a parte matemática ali que não é tão agradável a parte matemática dela. Então olha aqui, ó. Então aqui eu tenho o conjunto A, que vai ser o domínio da função, e aqui eu tenho um conjunto B, que vai ser o contradomínio da função. Então vamos colocar aqui, ó, 4 elementos no conjunto A, vou colocar 5 elementos no conjunto B. Se você quiser dar nome, ó, vou colocar lá aqui, ó. Aqui nós temos o número 2, o 4, o 6 e o 8. E aqui eu tenho o número 1, 3, 5, 7, 9. Dessa função eu vou fazer o seguinte, ó. A imagem do 2 é 1, a imagem do 4 é 3, a imagem do 6 é 5, a imagem do 7, a imagem do 8 é 7. Então aqui nós apliquei a função f. F de A e B. Daí pergunto para você, né, em relação ao conceito da aula passada, essa função ela é sobrejetora? Não. Por que ela não é uma função sobrejetora? Pelo seguinte, perceba o seguinte, ó. Para ser função sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, né? Essa é a definição. Função sobrejetora quando o conjunto imagem e o contradomínio são rigorosamente iguais. Perceba o seguinte, ó. Quem que é o conjunto imagem aqui, ó? 1, 3, 5, 7. Tá vendo? Quem que é o contradomínio? 1, 3, 5, 7, 9. O conjunto imagem e o contradomínio não são iguais. A imagem, ela não está toda sobre o contradomínio. Então, se o conjunto imagem e o contradomínio não são iguais, essa função, ela não é sobrejetora. Ah, então eu já peguei a manha, professor. Se ela não é sobrejetora, ela vai ser injetora. Nada a ver, não tem nada a ver isso. O fato de não ser sobrejetora não quer dizer que ela vai ser injetora. Para ser injetora, ela tem um negocinho bem bacana, mas que você tem que analisar da seguinte maneira, olha só. O que acontece com essa função? Na hora que você vem no domínio, na hora que você analisa o domínio dessa função, o que você percebe? Não existe para essa função dois elementos diferentes que possuam a mesma imagem. Você está vendo isso? Ó? Sempre que eu selecionar dois elementos diferentes nessa função, as imagens são diferentes. Elementos distintos, imagens distintas. Então essa é a caracterização, essa é a definição de uma função injetora. Para ser função injetora, elementos diferentes têm que me dar imagens diferentes. Ou seja, não pode existir elementos diferentes que tenham a mesma imagem. Então, ó, a definição de função injetora, vou colocar em vermelhito aqui, ó, vai ser essa aqui. Ó, você vem no domínio da função e escolhe dois elementos diferentes. Ó. Então você vem aqui, escolhe um elemento x1, que é diferente de um elemento x2. Tá vendo? Ó? x1 e x2, elementos diferentes. Se isso acarretar, se disso você concluir que sempre que eu tiver elementos diferentes, eu calculo a imagem do x1 e ela é diferente da imagem do x2, então tá vendo? Ó? Elementos diferentes no domínio significa que eu tenho imagens que são diferentes. Para quem? Para todo... Ó, coloca no seu dicionário de matematiquês aí, ó. Esse A de cabeça para baixo, ele substitui a frase para todo. Ao invés de eu escrever para todo, eu coloco esse A de cabeça para baixo. Então, ó, quando que a função injetora? Se elementos diferentes no domínio me derem imagens diferentes, isso aqui para todo elemento x que pertencer ao domínio da função.
Tudo bem? Para qualquer elemento do domínio, isso aqui tem que estar satisfeito para a função ser injetora. Então, ó, exemplinho de função que não é injetora. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, ó, o 8, vamos supor que eu vou fazer o 8 mandando setinha para o 5. Tá vendo o que acontece? Ó? Eu tenho dois elementos diferentes. Ó. 6 e 8 são elementos diferentes no domínio. Mas as imagens, a imagem do 6 e a imagem do 8 são diferentes? Não. O 6 e o 8 são elementos diferentes, porém a imagem é a mesma. Então o que significa? Que essa função aqui não será injetora. Ah, então ela é sobrejetora? Não. Para ser sobrejetora, o que você tem que garantir? Que o conjunto imagem e o conjunto contradomínio são iguais. Se você garantir isso, ela é sobrejetora. Tá? Então nesse caso aqui ela não seria injetora. Né? Então vamos voltar lá vamos voltar aqui para o nosso exemplo original. Tá aqui, ó, função injetora. Diferentes elementos no domínio, imagens diferentes. Se você voltar um pouco na teoria aí, nos capítulos, você vai lembrar que a gente falou de... Lembra da função afim? A função afim, ela é uma função que o gráfico é uma reta. E a reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Então, moçada, isso é uma característica de uma função que ela é injetora. Uma função injetora, ou ela vai ser no intervalo, ó, na parte do domínio que você está estudando a função, ou ela vai ser sempre crescente, ou ela vai ser sempre decrescente, que é o que a gente chama de monótona, né? Uma função monótona, ou ela é sempre crescente, ou ela é sempre decrescente. Então, ó, sempre que você tiver uma função monótona, você vai ter uma função injetora. Sempre que você tiver uma função que é só crescente ou só decrescente, você vai ter uma função injetora. Vamos ver graficamente isso aqui, ó. Então, olha só. Então, vou pegar um exemplinho aqui, ó. Uma função f de domínio real, ou seja, vale para todo o eixo x. E o contradomínio também é real. Vale para todo o eixo y. Lei de formação, ó. Tá o quê? Tal que o y é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado. Bem? Se parar para pensar, é o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o gráfico dessa função. O gráfico dessa função aqui é uma parábola. Né? Então, vamos fazer aqui, ó, a parabolazinha que define essa função. Então, aqui está o eixo do x, aqui está o eixo do y, e aqui está o gráfico daquela função, aquela parábola. Primeira coisa que teria que chamar a sua atenção é que na hora que você constrói o gráfico dessa parábola, você visualiza que ela não é monótona, ela não é sempre crescente ou sempre decrescente. Existe parte do gráfico que ela é crescente e existe um intervalo do gráfico que ela é decrescente. Então, existe parte do domínio que a função decresce e existe parte do domínio que a função cresce. Mas, ó, como eu estou querendo para o domínio real, ó, para todo o eixo x, a função não é monótona. O que vai acontecer? Qual é a implicação disso? Significa que se você pegar, ó, esse elemento aqui, ó, e levar no gráfico, ó, esse elemento é imagem ó, x1, x2, aqui. Então, o que você visualiza? Ó? Eu tenho x1 e x2, dois elementos diferentes no domínio. Esses dois elementos diferentes no domínio estão me dando a mesma imagem, o que significa
que essa função não é injetora, porque para a função ser injetora, sempre que eu tiver elementos diferentes, as imagens devem ser o quê? Diferentes. Daí o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou mexer no domínio da função. Então eu vou fazer isso aqui. Ó. O domínio, ao invés de ser reais, ele vai ser real não negativo. Ou seja, eu vou tirar essa parte da função. Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte da função eu vou tirar. Eu não tenho a parte negativa no domínio, ó. Agora eu fiquei só com a parte positiva. Então eu estou começando do zero e vou até o infinito. Esse é meu domínio, ó. Eu restringi meu domínio. Ó. Meu domínio está começando no zero e vai até o infinito. Isso que significa dizer que o domínio é reais, não negativos. Tudo bem? Agora, ó, o que você percebe? A minha função ela é crescente, ó. Ela é monótona, ela ficou só crescente. E o que significa isso? Sempre que você selecionar dois elementos diferentes e você for levar no gráfico, ó, aqui tá o x2, ó. Aqui está o x2. Se eu pegar um x1 diferente do x2, ó, vou pegar um x1 diferente do x2. Certeza absoluta, ó. Ó. X1 e X2 diferentes. A imagem do X1 e a imagem do X2 também são o quê? Diferentes. Isso não é só para o X1 e para o X2, não. É para quaisquer dois. Sempre que você selecionar dois elementos, como esse gráfico aqui é crescente, é monótono, né? É sempre crescente, ou poderia ser sempre decrescente, eu tenho o quê? Essa garantia. Elementos diferentes, imagens diferentes, me dando uma função que é injetora. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, perceba, de novo, ó, eu manipulei o domínio da função, ou o contradomínio, e criei uma função que não era injetora, criei uma função injetora. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, e se a função for simultaneamente as duas coisas? Pode isso acontecer, professor? Com certeza. Olha só que coisa mais linda do mundo isso aqui, ó. Quando isso ocorrer, quando a função for simultaneamente sobrejetora e injetora, nós vamos ter uma função cujo nome vai ser função bijetora. E o que vai ser a função bijetora? Ó, vamos montar um caso aqui de função bijetora. Errou! E aqui outra. Então, domínio contra domínio. Não vou colocar nem valor numérico aqui, tá, moçada? Não, mentira, vou colocar assim. Ó, então vou colocar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5 e 7. Daí agora eu vou aplicar a função f. Vou aplicar a função f, ó. A função f vai fazer o seguinte, transforma o 0 no 1, o 2 no 3, o 3 no 5 e o 6 no 7. Isso é o que faz a função f. Tudo bem? A função f de domínio A contra domínio em B. Tudo bem? Domínio A contra domínio em B. Perceba que ela é uma função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ó. Por que ela é sobrejetora? Porque o conjunto imagem 1, 3, 5, 7. Ó. A imagem do 0 é 1, a imagem do 2 é 3, a imagem do 4 é 5, a imagem do 6 é 7. Então, ó, o conjunto imagem 1, 3, 5 e 7. Quem que é o contradomínio? O mesmo conjunto, ó, 1, 3, 5 e 7. Então, se o conjunto imagem está todo sobre o contradomínio, se ele é igual ao contradomínio, a função ela é sobrejetora. Tudo bem? Agora, o que nós temos? Existem elementos diferentes aqui que me dão a mesma imagem? Não. Sempre que você selecionar elementos diferentes, as imagens são diferentes. O que significa isso? Significa que a função ela é injetiva, ela é injetora. E daí, ó, como ela é sobrejetora e ela é injetora ao mesmo tempo, ela vai ser
bijetora. E qual é a parte boa, a parte bacana de você trabalhar com uma função bijetora? Porque quando a função for bijetora, você consegue fazer o caminho de volta. Ó. O 1 volta para o 0, o 3 volta para o 2, o 5 volta para o 4 e o 7 volta para o 6. A gente só consegue fazer esse caminho de volta quando a função é bijetora, que a gente tem a garantia da volta. E qual é o tipo de função que faz isso para a gente? É o que daí a gente vai definir na próxima aula e vai trabalhar bastante com ela, ó, a função inversa. Tudo bem? Então, ó, para a gente poder falar nessa função aqui, ó, f-1, que simboliza o inverso, né, a função inversa da função f, eu tenho que garantir que a função ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ó, na próxima aula, é com isso que a gente vai trabalhar. Um conceito importantíssimo da teoria das funções, que é o conceito de função inversa. Beleza? Tranquilo? Então, um grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.